Graça e paz, amados irmãos, nossos queridos irmãos que estão aqui presentes, os nossos irmãos que estão assistindo pela internet, sejam todos muito bem-vindos. É um enorme prazer estarmos reunidos aqui para louvar o Senhor, amém? Vamos iniciar o nosso culto orando, dedicando esse culto ao Senhor, clamando pela presença dEle e que Ele fale conosco e que Ele seja o centro aqui desse culto. Ó Deus amado, nós somos muito gratos a Ti, Pai, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Deus. Nós somos muito gratos, ó Pai, porque o Senhor olhou para nós com um olhar de amor, com um olhar de compaixão e nos resgatou, Pai, das trevas para a Sua maravilhosa luz. E hoje, Pai, nos dá essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor, como família Tua, Pai, como corpo do Senhor, para Te louvarmos, para Te bendizer, para levar ao Senhor as nossas preces, as nossas orações, as aflições que estão nos nossos corações. E acima de tudo, Pai, aprender a Tua palavra, sermos edificados pelo Teu Espírito Santo e crescermos em comunhão e intimidade com o Senhor. Que maravilhoso é isso, Pai, que possamos entender, que possamos aproveitar e valorizar esse presente tão valioso que o Senhor nos dá. E é isso, Pai, que nós faremos por toda e toda a eternidade, Pai, desfrutar dessa comunhão maravilhosa contigo, Deus. Ó Pai amado, receba esse culto, Senhor, nós prestamos somente para o Senhor, que somente o Teu nome seja glorificado aqui, e que o Senhor venha, Pai, agir nas nossas vidas, ó Deus. Queremos deixar todas as preocupações lá para fora, Deus, queremos nos focar somente no Senhor, e dedicar ao Senhor o louvor que o Senhor merece, ó Pai, com o máximo que nós pudermos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos iniciar o nosso culto cantando ao nosso Deus. Cantarei ao meu Salvador. Mais do que tesouros é Cristo meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e do meu coração contente vou cantando com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me da pena do pecado e agora alegre canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, Ele é meu protetor. Dou sempre glória
meu Salvador, esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei se noite e dia, aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Anjos não conhecem a linda, pois só mortais a entoam os salvos por Jesus, livre e perdoado por Cristo e seu amor, vitorioso eu vivo, cantando em seu louvor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia, aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Amém. Ainda em pé, nós vamos fazer a leitura do Salmo 119, os versículos 2 a 5. Esse capítulo que valoriza tanto a palavra de Deus. Se você sente uma dificuldade, né, de amar a palavra de Deus, leia esse capítulo, né? Ele é longo, mas é tão lindo, ele valoriza tanto. E eu quero convidar os irmãos então a lermos juntos, prestando atenção, né, e que possamos ter esse mesmo amor pela palavra de Deus. Vamos lá? Como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração, não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Amém. Então que possamos mesmo, né, valorizar isso, valorizar a palavra de Deus e poder viver para Ele, né, e poder adorá-lo da maneira como Jesus disse que o Pai procura, né, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus.
onde flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos ter o nosso momento de oração agora. Eu queria perguntar se o irmão Eduardo pode orar nesse momento. Se o irmão puder vir aqui à frente para usar o microfone. Nós podemos também compartilhar aqui os nossos pedidos. Precisamos lembrar de orar pelo irmão Reinaldo. Ele está com a saúde bem debilitada, né? Ontem ele precisou ir ao hospital. Voltou, né, irmã Dida, para casa, né? Mas ele ainda carece muito das nossas orações, tá bom? Até para que os médicos entendam, né, o diagnóstico certinho e façam o tratamento adequado. Deus amado, Pai querido, muito obrigado por mais este dia, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus amado, louvando a Ti. Vamos celebrar a ceia, ó Pai amado, o memorial de Jesus que deu a vida por nós, ó Pai amado. Esteja com cada um aqui, com essa igreja, com as pessoas que estão com dificuldades em saúde, ó Pai amado, irmão Reinaldo, irmã Cida, todos aí, esteja ao lado, ó Pai amado, com os familiares, ó Pai. Nos dê sabedoria também nesse momento. Muito obrigado por podermos estar aos poucos voltando aqui aos cultos presenciais, ó Pai amado. É muito bom estar com todos os irmãos, ó Pai. Esteja com essa igreja, cada um de nós, ó Pai amado. Esteja nos abençoando essa semana, Pai. É em nome de Jesus que eu oro, Deus. Amém. Amém. Para a nossa meditação de hoje, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Mateus capítulo 5. Nós vamos meditar nos versículos 21 e 22. O Evangelho do Senhor. Temos percorrido o Sermão do Monte, aprendido muito com o nosso Senhor. Princípios elementares e básicos do cristianismo, mas que precisamos relembrar, talvez até aprender, né, da maneira certa. Muitas vezes crescemos num ambiente de igreja e sempre aprendendo de uma forma diferente, mas precisamos, então, valorizar as palavras do nosso Cristo, do nosso Senhor, nosso Mestre, e aprender com Ele. Diz assim a palavra de Deus: vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate, se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém
para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado a tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. Nós vimos até agora que Jesus começou o seu Sermão do Monte, e é muito importante, muito gostoso também nós estudarmos assim, que a gente vai entendendo, né, toda a estrutura desse sermão, né? Jesus, como o maior pregador de todos os tempos, esse aqui o mais belo de todos os sermões, ele é bem estruturado também, né? Quando nós aprendemos a pregar, nós entendemos que precisa ter uma introdução, precisa trabalhar bem o seu desenvolvimento, precisa ter uma conclusão, e Jesus faz isso também. Nós vimos que ele começou a introdução desse sermão nos mostrando, ali nas bem-aventuranças, as características dos servos dele, as características dos cidadãos do reino dos céus. Tudo aquilo que alguém que foi regenerado, alguém que nasceu de novo, deve ter de característica da sua nova natureza. Então deve fazer parte dele todas essas características. Na sequência, Jesus mostrou a finalidade e o propósito de cada cristão aqui nesse mundo. Como nós já meditamos aqui, nós estamos aqui para ser sal e luz nesse mundo que está morto, nesse mundo que está em trevas. Depois, Jesus vem nos mostrar que cada cristão deve valorizar por demais a lei de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos que o Pai nos revelou e que devem ser amados e obedecidos por todos. Agora, o grande problema é, o povo não conhecia a lei de Deus, o povo ali para quem Jesus estava pregando. E também é uma afirmação que podemos fazer também nos nossos dias, né, que muitas pessoas não conhecem a lei de Deus. O povo naquele tempo só ouvia falar da lei de Deus, mas eles não podiam ler, né? Eles só aprendiam sobre ela com os escribas e com os fariseus. Na semana passada nós vimos aqui que Jesus ele criticou fortemente os escribas e os fariseus por causa das suas atitudes de falsa religiosidade. Eles se prendiam a regras que eram derivadas de uma interpretação errada que eles tinham das Escrituras, e isso fez com que eles abandonassem completamente o relacionamento com Deus e se dedicassem apenas àquelas regrinhas que tinham uma aparência de espiritualidade. Agora, o que Jesus nos ensina aqui é que, não só no versículo 20 que nós vimos na semana passada, mas ao longo desse capítulo 5 aí que nós vamos meditar, ele está falando assim para nós: pare de ouvir os falsos religiosos, pare de querer aprender de Deus apenas através de outras pessoas. Jesus está falando assim para nós: venha aprender de mim, venha aprender comigo, ouça o que eu tenho para te dizer. Eu interpreto a lei de Deus, então aprenda comigo, não deixe para aprender com outros apenas. Então, 3 ensinamentos que eu quero destacar olhando para esse texto é: primeiro, ouça o autor da lei. Ouça o autor da lei. Ao longo desse capítulo nós veremos essa expressão se repetindo. Às vezes vai mudar um pouquinho a forma, mas Jesus vai sempre falar isso, ó: vocês ouviram o que foi dito. Aí depois ele diz: mas eu lhes digo. São frases ali que vão se contrastar para Jesus nos mostrar que Ele vai nos ensinar a maneira como nós devemos interpretar a Bíblia. Agora, toda vez que nós lemos essa expressão, nós precisamos entender que Jesus ele não está atacando o que está escrito no Antigo Testamento. Nós já falamos sobre isso aqui, mas precisamos enfatizar. Jesus nunca foi contra o Antigo Testamento e as Escrituras. Mas quando Jesus fala assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, ele está falando dos ensinamentos dos escribas e dos fariseus. Tudo aquilo que o povo aprendeu. O povo não sabia ler o hebraico, né? Então o povo aprendia com os escribas e com os fariseus, mas estavam aprendendo errado. E aí Jesus vem: vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Então não podemos ter a impressão errada de que Jesus ele está alterando o Antigo Testamento, ou agora ele está ampliando, né? Ele veio para interpretar da maneira correta. Muitos desses ensinamentos que serão citados aqui, né, não só o de hoje, como nós vamos ver, mas outros ensinamentos que nós veremos, são muito parecidos com o que nós temos na Bíblia.
Nós vimos hoje aqui, né? O não matarás, né? Isso está na Bíblia, né? Isso está lá em Êxodo, está nos 10 mandamentos. Mas nós vamos ver que eles trazem também algumas variações do que Deus ensinou. Algumas deturpações, inclusive uma compreensão errada do que o próprio Senhor queria ensinar naquele tempo. Jesus está chamando a atenção aqui porque o povo se acostumou a apenas aprender com os escribas e os fariseus. Precisamos lembrar que alguns anos antes, cerca de 400 anos antes de Jesus Cristo, o povo havia retornado ali do cativeiro da Babilônia, né? Eles viveram por 70 anos lá na Babilônia. E isso fez com que eles esquecessem o hebraico, né? A grande parte do povo. Então eles estavam agora falando o aramaico. Era a língua que eles sabiam falar. Quem sabia o hebraico para poder ler as escrituras? Apenas os escribas, os fariseus, né? Aqueles que estudavam, aqueles que se dedicavam. E aí como que o povo poderia ler as escrituras? Não lia, eles apenas ouviam, né, o que os mestres da lei tinham a ensinar. E isso é muito triste, muito perigoso, meus irmãos, porque a Bíblia é um presente de Deus para nós, é um presente de Deus para toda a humanidade. Deus não deu a Bíblia apenas para um grupo seleto, um grupo estudioso, um grupo que sabe mais do que os outros. Deus deu a Bíblia para todas as pessoas, para que possamos aprender com ela e estudar com ela. Uma das lutas da reforma protestante foi isso também, da Bíblia ser mais acessível para a população. Martinho Lutero, ele se dedicou ali em fazer uma tradução da Bíblia para o alemão, né, para que o povo conseguisse ler. Até então, na Igreja Católica e em muitos outros países, né, na hora ali da missa, o padre lia a Bíblia em latim, né, ficava todo mundo com aquela cara de ué, né, não entendia nada, e dependia então da explicação de quem iria pregar a Bíblia. Imagina, você vir aqui ao culto, né, e a Meire lê aqui em Leto, né, Meire? A gente não vai entender nada, né? Imagina, você ouvir a Bíblia em uma língua que você não conhece. Não foi para isso que a Bíblia foi escrita, para que ela seja assim, um segredo, né, especial para uma população, né, apenas para os mais inteligentes, para aqueles que têm mais conhecimento. Nós precisamos valorizar a Bíblia, estudar a Bíblia e aprender com o autor da lei. Jesus Cristo é Deus, Ele que estava lá no Antigo Testamento também, né, passando essa lei para o povo, inspirando o povo através do seu Espírito Santo, e agora Ele vem explicar essa lei. Então, meus irmãos, precisamos valorizar, sim, aqueles que se dedicam para ensinar as Escrituras, né? Não estou aqui negando o meu próprio papel como pastor, como um professor, como mestre das Escrituras. Nosso trabalho é para facilitar, para te ajudar a entender melhor, a como estudar, né? Te ajudar nesse caminho. Mas esse caminho de estudo, você que vai ter que percorrer. Não adianta você vir aqui apenas sentar e todo o conhecimento vai entrar na sua mente e pronto, né? Cada um de nós tem esse dever de estudar, de buscar, de aprender, de correr atrás, de valorizar a palavra de Deus, como nós vimos lá, né, no Salmo que nós lemos. Então, temos essa responsabilidade e nós temos um livre acesso a Jesus Cristo, meus irmãos. Nós temos essa maravilhosa presença do próprio autor da Bíblia que está conosco. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos faz entender as suas Escrituras. Então, não basta também apenas lermos, né? Mas lermos em devoção para que o Espírito Santo nos ensine. Quantos homens e mulheres aí que se declaram como ateus, dizem que já leram a Bíblia, né? Às vezes até mais de uma vez, né? Até mais do que muitos cristãos, mas não se converteram. Por quê? Não leram com o coração aberto, com o coração devoto. E o Espírito Santo, então, nem se deu o trabalho, né, de convencer esses homens orgulhosos. Então, precisamos valorizar e aprender com Cristo. O segundo ensinamento que nós podemos observar desse texto é: observe os princípios da lei. E aqui nós temos o primeiro princípio que Jesus vai nos ensinar aqui. Ele vai dizer: não matarás, né? Agora, um grande perigo de nós lermos esse sermão é nós lermos com os óculos da religiosidade fria.
É pensar que agora nesse sermão de Cristo eu vou ter uma lista daquelas coisas que eu posso e que eu não posso fazer. Então eu vou olhar tudo que Jesus ensinou e vou ver para eu não cometer isso e pronto, né? Aqui está uma listinha que Jesus nos ensinou. Jesus vai falar sobre homicídio, sobre adultério, sobre divórcio, sobre fazer falsos juramentos. Ele vai falar sobre vingança. Então um religioso pode pegar aqui e fazer uma listinha, né? Falar, pronto, agora eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. E ao final do dia, olhar para essa listinha e falar, não cometi nenhum desses pecados, então eu sou santo. Não é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Nós, como seres humanos, somos naturalmente religiosos. Nós gostamos de regras, né? Nós gostamos de olhar para algo e ser claro ali, eu não posso fazer isso, pronto. Então, eu não fazendo isso, eu estou com a minha consciência tranquila. Eu tenho que fazer isso, beleza, eu vou lá e faço isso e pronto, agora eu fico mais tranquilo, né? Eu sei que agora eu estou mais perto de Deus, porque eu cumpri essa obrigação. Algumas atitudes que a Bíblia nos ordena, meus irmãos, são muito importantes, sim. Mas se nós fizermos essas atitudes, se nós as cumprirmos apenas por atitudes religiosas, nós vamos estar pecando mesmo assim. Eu já comentei aqui, né, que você pode vir ao culto e ser muito abençoado, ser edificado, mas você pode vir ao mesmo culto com uma atitude de religiosidade apenas para cumprir tabela e não vai mudar nada a sua vida. E não quer dizer que só porque você veio ao culto, Deus ficou mais tranquilo, né? Deus não vai se irar com você. Precisamos sim vir ao culto, a Bíblia nos ensina para estarmos sempre congregando com os nossos irmãos. Já falei aqui também do dízimo, né? A Bíblia nos ensina, precisamos sim entregar o nosso dízimo. Mas se você entregar apenas por obrigação, se você não entender que tudo que você tem pertence ao Senhor, e você está contribuindo com a obra do Senhor, você está contribuindo para o reino de Deus. Mas se você apenas olhar para o seu dinheiro, quanto que eu ganhei aqui nesse mês? Eu ganhei R$1.000,40, então deixa eu fazer a continha, quanto que é 10%? R$104, então vou dar aqui os R$104 contados. Beleza, agora todo o resto é meu, posso fazer o que eu quiser. Você está com uma atitude errada perante o Senhor. Deus, Ele nos ensina algumas coisas que devemos fazer, mas precisamos entender os princípios por trás disso. Da mesma forma você pode jejuar, mas se você jejuar apenas por obrigação, não vai valer nada. Até mesmo o devocional. Quase todas as pregações aqui eu falo, né, que você precisa ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias. Mas se você fizer isso mecanicamente, apenas por obrigação, e falar assim, vou separar aqui 10 minutos, porque se eu não ler, se eu não orar, meu dia vai mal, então eu vou fazer por obrigação. Não vai adiantar de nada. Você vai ser apenas um religioso. Então, o Sermão do Monte não é uma lista de tarefas para o crente. É uma explicação de alguns princípios que nós precisamos incorporar para a nossa vida. E para entendermos esses princípios, Jesus vai se utilizar de alguns exemplos. Mas que esses exemplos aqui não são exaustivos, né? Não é uma lista fechada. Então não é assim, se Jesus não falou sobre isso, eu não preciso cumprir. Jesus nunca nos tratou dessa forma. Deus não olha para nós como criancinhas, né? Que tem uma listinha de regras ali. Eu lembro quando a gente começou aqui o trabalho com a brinquedoteca, né? A Lari teve que imprimir uma listinha de regras, né? E mostrar para as crianças, não pode xingar, né? Não pode bater no amiguinho, né? Não pode, né, falar alto, não sei. Tinha algumas regras ali, né? Algo assim, para nós adultos, né, tão óbvio, né? Mas para as crianças a gente precisou enfatizar. E muitas pessoas olham para a Bíblia dessa forma, né? É apenas uma listinha do que pode e que não pode. Mas o grande problema é que, em primeiro lugar, você vai olhar para a Bíblia com um olhar negativo, se você olhar dessa forma. Vai achar que a Bíblia é apenas uma lista de proibições, algo que só está tirando a sua felicidade. Né? Muitas pessoas têm essa ideia, né, de religiosidade apenas como algo ruim, algo que vai nos fazer sofrer, porque eu não posso mais fazer tantas coisas. E, em segundo lugar, se você olhar dessa forma, você vai ter abertura para você fazer várias outras coisas. Porque a Bíblia não fala sobre todos os pecados que existem. A Bíblia não fala. Por exemplo, eu trabalhei bastante tempo com adolescentes, com jovens, e sempre vinham perguntar, né? A questão do ficar, né? De sair com alguém, de dar uns beijinhos ali, mas sem ter um compromisso, né? A Bíblia não fala sobre isso, né? Não existe o versículo lá, não ficarás, né? É pecado ou não é?
Aí a gente precisa entender os princípios que a Bíblia ensina. Você precisa ter a sabedoria para entender o que significa o ficar. Aí você vai entender que isso é um pecado, que você está sem compromisso. Deixa eu citar um exemplo exagerado aqui. A Bíblia não fala sobre cocaína. Não usarás cocaína. Então, se a Bíblia não fala, eu posso usar? Lógico que não. Se você entender os princípios aqui da Bíblia, você vai cuidar bem do seu corpo, você vai cuidar bem das pessoas que estão próximas a você, você vai entender que as drogas são algo ruim para a sua vida. E você não deve, então, se utilizar. Então, Jesus está nos ensinando princípios aqui, meus irmãos. E precisamos entender a essência desses princípios. O versículo 21 nos mostra que o ensinamento dos escribas e fariseus era que se alguém cometesse um homicídio, estaria sujeito a julgamento, diante dos homens, diante de um juiz. Mas Jesus vem nos mostrar aqui o princípio que é muito maior do que isso, que não é só o fazer ou não fazer. É que Deus está olhando para o nosso coração e que devemos ter medo do julgamento do maior juiz, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. E Ele sonda os nossos corações, Ele vê ali o que se passa no nosso coração, Ele conhece as nossas intenções. Então, não adianta eu chegar ao final do meu dia e ficar tranquilo, porque hoje eu não matei ninguém, hoje eu não cometi nenhum homicídio, então eu estou tranquilo. Mas se você odiou alguém, se você se irou, se você xingou alguém, se você desejou um mal, você é um assassino. E Jesus diz aqui que se você cometeu isso, você corre o risco de ir para o inferno de fogo. Então precisamos nos preocupar com o que realmente importa, valorizar mais a Deus do que os homens, valorizar muito mais os princípios da lei do que a letra da lei. E isso nos leva ao terceiro ensinamento desse texto, que é valorizar o espírito da lei. Paulo nos diz lá em 2 Coríntios 3, 6, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que significa isso? Não quer dizer que nós não devemos mais olhar para o Antigo Testamento, para tudo que foi escrito, porque a letra mata. Eu só preciso então me dedicar à comunhão com o Espírito. Não, é que precisamos entender o espírito da lei. Os judeus não estavam olhando para aquilo que Deus iria realizar na vida deles através dessa lei, mas eles estavam apenas olhando para a letrinha, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Mas essa lei de Deus, meus irmãos, ela é santa, ela é sagrada, ela precisou chegar a nós de alguma forma, e Deus se utilizou das letras, Deus se utilizou das palavras, Deus se utiliza dos exemplos. Mas não podemos fixar apenas nas letras como religiosidade, precisamos entender todo o ensinamento por trás disso, e entender o espírito dessa lei. Como Jesus disse, quem xingar o outro de estúpido ou louco, corre o risco de ir ao inferno. Então, se nós olharmos então com essa mente religiosa, nós vamos falar, eu posso xingar de todos os outros xingamentos, Se eu não chamando de louco, de estúpido, estou tranquilo, posso me utilizar de uma lista enorme aí de um vocabulário para xingar as pessoas, que daí eu não vou para o inferno. É isso? Não é, Precisamos entender o espírito da lei aqui por detrás. E se nós lembrarmos que Jesus está falando aqui para aqueles que são salvos, para aqueles que nasceram de novo, essas pessoas têm aquelas características das bem-aventuranças que nós já vimos aqui. Então, quem é um pacificador, quem é um misericordioso, vai se irar contra outra pessoa? Vai xingar? Vai desejar o mal? Não vai. E se a pessoa então está tendo esse sentimento, significa que ela nunca nasceu de novo. E quem não nasceu de novo, corre o risco de ir ao inferno. É isso que Jesus está nos ensinando aqui, meus irmãos. Então, qual é o propósito da lei? Qual que é a atuação do espírito dessa lei? A lei, ela não é negativa, ela tem uma finalidade muito positiva para nós, que é nos levar a um relacionamento com o nosso Pai. Um relacionamento que nós perdemos pelo nosso pecado e que Jesus está restaurando esse relacionamento através do seu sacrifício e através da sua palavra, a sua lei. Enquanto você olhar para a Bíblia com um olhar apenas de conjunto de regras negativas que te prendem, que te restringem,
Você nunca vai entender que a Bíblia é um presente valioso, que te dá liberdade, que te faz crescer, que te transforma, para que você seja a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Você não vai entender que Deus te salvou para que você seja santo, para que você seja um cidadão do reino dos céus, e no reino dos céus só habita quem é santo, quem é puro, quem é perfeito, e essa é a obra de Deus em nós. Jesus nos salvou para isso. Então quem é cristão verdadeiro entende que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus, é cada vez mais próximo do Senhor, em intimidade com Deus. E quem é salvo ama a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o caminho que Deus utiliza para nos levar na intimidade com Ele. É o caminho que Deus usa para nos transformar, para nos trazer para perto dEle. E eu trouxe aqui outros versículos do Salmo 119, meus irmãos, esse salmo tão belo. E nos diz assim, versículo 47, como tenho prazer em teus mandamentos, como eu os amo. Celebro teus mandamentos que amo, e em teus decretos medito. Versículo 97, como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Você consegue orar dessa mesma forma? Você consegue orar assim e falar que você ama a lei de Deus, você ama a palavra de Deus? Ou ela é apenas um peso para você, algo que você precisa ler ali com muito esforço, né, com muita dificuldade, e ela está sempre, né, dando regras chatas para você, negativas? Se você tem essa visão da palavra de Deus, repense sobre a sua espiritualidade. Talvez você não seja salvo. De tudo que existe, tudo, na terra, fora da terra, no universo, toda a existência, a melhor coisa que pode acontecer para nós é conhecermos a Deus. Precisamos entender isso. E qual é a melhor maneira de nós conhecermos a Deus? Através da sua palavra. Então o meu desejo é que você não viva olhando para a Bíblia como essa listinha, né? Para que você depois chegue ao final do dia e fale, olha, hoje eu não matei ninguém, então eu sou um santo. Não, mas que ao final do seu dia você olhe assim, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu me irei contra uma pessoa. Tem misericórdia de mim porque eu xinguei alguém. Me perdoa, Pai, eu estou profundamente arrependido por esse pecado. E eu sou igual um assassino, porque eu tive raiva daquela pessoa. E que você possa chegar ao final do seu dia, e de tudo que você tem para perguntar para você, que você pergunte assim, no dia de hoje eu conheci mais a Deus? Eu estou mais próximo de Deus? Eu pude desfrutar de uma comunhão maior com Ele? Eu tenho percebido que eu sou uma nova pessoa, que eu sou diferente? Eu estou conseguindo passar pelas situações difíceis dessa vida, sem ficar irado, sem xingar ninguém, sem desejar o mal? Eu estou mais parecido com Jesus Cristo? Eu glorifiquei a Deus no dia de hoje? Nós existimos apenas para glorificar a Deus. Se você não está vivendo para a glória de Deus, tome muito cuidado com a sua vida. Tome muito cuidado com a maneira como você está vivendo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por nos ensinar tanto com a Tua palavra. E que possamos, Pai, olhar para a Tua lei, para a Tua palavra, não de uma forma negativa, não entender que a Tua palavra é algo pesado, é algo difícil, mas amar verdadeiramente a Tua lei, porque ela nos transforma, ela nos leva para mais próximos de Ti, ela restaura as nossas vidas, edifica as nossas vidas, e ela nos faz viver uma vida que Te agrade, que glorifique o Teu nome, Pai. Ó Deus amado, continua cumprindo a Tua boa vontade em nós, Deus, a Tua boa obra, nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo, e que nós, Pai, possamos chegar ao final dos nossos dias, Deus, e poder perceber que nesse dia nós glorificamos o Teu nome, Pai. Que isso seja uma realidade na minha vida, na vida de todos os nossos irmãos, Deus. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Nós vamos passar para o nosso momento de ceia nesse momento. É um enorme privilégio estar aqui podendo celebrar mais uma vez esse memorial, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. O mandamento do Senhor, né, uma ordenança que o Senhor deixou para a igreja,
de estarmos cumprindo. E o meu entendimento, né, é que nós deveríamos cumprir isso aqui reunidos mesmo, né? Então, por essa razão eu aguardei esse momento, né, para que nós pudéssemos estar aqui reunidos mesmo e realizando esse maravilhoso ensinamento do Senhor, de fazermos parte da mesa com Ele e uns com os outros, ainda que de uma forma um pouco diferente, né? Ainda tristes por nem todos poderem estar aqui presentes, nossos irmãos queridos que ainda não podem estar aqui, mas estamos aqui diante do Senhor, né? Diante da cruz do Senhor, e podendo lembrar do sacrifício maravilhoso de Jesus Cristo por nós. Esse nosso Deus que veio ao nosso encontro, o Deus Pai que abriu mão do seu próprio Filho, o Filho que obedeceu, que veio a esse mundo para sofrer. Ele não precisava disso, ele não precisava fazer isso, mas por amor ele veio. E o Espírito Santo, que conduziu todo o ministério desse Filho e continua operando essa salvação nos nossos dias, nas nossas vidas. Então estamos aqui diante do sacrifício desse Deus maravilhoso e precisamos valorizar isso. E assim como Paulo nos ensina, examine-se cada um a si mesmo, né? Como nós temos pregado aqui, não haja aqui de uma forma religiosa, né? Eu preciso tomar a ceia, senão eu vou estar em pecado, né? Se eu não tomar. Não, você vai estar em pecado se você tomar indignamente, sem perceber a maravilha do sacrifício de Cristo e sem ter essa humildade diante dele, né? De reconhecer que você não merece esse sacrifício, você não merece esse amor, mas mesmo assim você foi amado, mesmo assim você foi alcançado por essa graça, e essa graça vem para nos transformar, para nos fazer parte dele, para tomarmos o corpo dele e do sangue dele de uma forma memorial aqui, né? Nós não cremos que o pão se transforma no corpo, que o suco de uva se transforma no sangue, mas de uma forma memorial aqui estamos lembrando aquilo que o Senhor nos faz espiritualmente, de nos transformar cada dia mais parecidos com Ele, de tomarmos a nossa cruz e o seguirmos e vivermos somente para Ele. Então é um momento muito belo, onde nós podemos reafirmar esse compromisso que nós temos com o nosso Cristo. E eu quero te convidar então, todos aqueles que são biblicamente batizados, a fazer parte desse momento. E se você ainda não é batizado, e toda vez que você vê esse momento, você gostaria muito de participar, porque você entende que Jesus Cristo já te salvou, eu quero te desafiar a vir falar comigo, né? Vamos caminhar junto, né? Para preparar você para o batismo, para estudarmos juntos, né? Seria uma enorme alegria poder abrir aqui uma classe de batismo, poder realizar, né, o batismo aqui nessa igreja com os irmãos. Tenho certeza que seria um momento de muita festa aqui para essa igreja, de estarmos juntos. E pense nisso, né? É um momento também de você assumir um compromisso público com o Senhor, aquilo que Deus já fez por você, você assumir para todo mundo, que agora você é um salvo por Jesus e que agora você serve a esse Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então eu quero convidar todos os irmãos a tomarmos então do pão e comermos nesse momento. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim.
porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos todos juntos então beber do cálice. Irmã Meire, a irmã poderia vir fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por esse momento, pelo seu sacrifício. Mas pode pegar esse. Deus querido, eu quero agradecer muito porque nós podemos participar desse momento, nós podemos lembrar o que o Senhor fez por nós. Ó Deus, o nosso agradecimento é imenso. Nós não merecemos, mas o Senhor nos amou tanto, ó Deus. Obrigado por isso. Ó Deus, e também quero pedir que abençoe cada um que está participando desse momento aqui, os que vão estar participando no culto à noite também, nas suas casas. Ó Deus, e que o nosso dever de transmitir o Evangelho às outras pessoas, mostrar esse amor que o Senhor fez por nós, possa crescer cada vez mais em nossos corações, ó Deus. Obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos cantar mais uma música para encerrar o nosso culto. Diante da cruz, eu prostro-me diante da cruz, diante do sangue de Jesus, e que seja uma oração, não só agora, mas todos os dias da nossa vida, de estarmos vivendo mesmo diante da cruz, diante desse sacrifício do Senhor, com toda a dedicação, com toda a responsabilidade. Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor.
prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei que amas, pois sei que amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Ó Deus amado, nós somos muito gratos, Senhor, por esse culto, por tudo, Pai, que o Senhor tem falado conosco, e principalmente, Pai, pelo Teu maravilhoso amor demonstrado na cruz, a qual nós estamos diante, Pai, não só nesse memorial da ceia, mas também todos os nossos dias, ó Pai, que possamos ter essa responsabilidade de lembrar que hoje nós vivemos para o Senhor, nós vivemos apenas para Te servir, para Te glorificar, que possamos fazer parte, Pai, desse sacrifício também, dedicar, Pai, tudo que nós temos, que o nosso antigo homem, Pai, a antiga mulher fique cravado na cruz, ó Pai, e que vivamos a novidade de vida, Pai, como novas criaturas apenas para o Senhor. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome, Pai. Continua nos abençoando, abençoa, Pai, a nossa semana, nos livra de todo mal, Pai, nos proteja, Deus, de todo perigo, nos proteja, Pai, dessa doença terrível, e em nome de Jesus Cristo, ó Pai, traga, Senhor, a cura, traga, Pai, a oportunidade, a possibilidade de estarmos todos unidos aqui novamente, ó Pai, sem medo, sem máscaras, ó Pai, sem esse temor, mas apenas com a alegria de Te louvar, de Te cultuar, em nome de Jesus Cristo, Pai, e que o amor de Deus Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, desde hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Uma excelente semana.